pouco tarde, já são aproximadamente 11 horas, né, da noite, mas eu resolvi gravar esse vídeo, né, para compartilhar com algumas pessoas, né, com alguns irmãos e falar um pouco, né, falar um pouco do tempo, né, o tempo que nós estamos vivendo hoje. Sabemos que para algumas pessoas está sendo favorável, para as outras não. A gente está vivendo meio um caos, né? Vivendo alguns princípios, alguns cumprimentos bíblicos, né? Mas eu queria deixar aqui para os irmãos, para a nossa meditação, no livro de 1 Tessalonicenses, seus capítulos 5, diz assim, seus versos 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repetida destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos os vós somos filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Amém? Nós entendemos que aqui algumas discussões, né, e algumas lições a gente compreende através dessa palavra, né, do livro de 1 Tessalonicenses, seus capítulos número 5 em diante. Ele faz aqui, Paulo faz uma comparação, né, seja a um ladrão, né, que a vinda seja do Senhor Jesus, né, será comparada, ou seja, como de um ladrão, não no sentido de que Cristo ele é um ladrão, mas que nós vamos entender, por exemplo, se eu ou vocês, né, outra pessoa, nós soubermos, ficar sabendo que aproximadamente meia-noite entraria uma pessoa na nossa casa e levaria alguma coisa, consequentemente nenhum de nós, né, nós iríamos deitar no nosso travesseiro com a cabeça e dormir, né, sabendo que à meia-noite, né, viria ali, né, seja aquela pessoa, né, vamos dizer aquele ladrão, e roubaria alguma coisa nossa. É isso que Paulo está dizendo, né? Ele faz aqui algumas comparações dizendo o dia mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Quando ele cita em trevas, ele faz uma comparação de que muitas das vezes as pessoas, por exemplo, tem pessoas que quando vivem vivem nas práticas do pecado, né? Ou seja, e muitas das vezes ela não vem, né, para a luz para que os seus pecados, né, não sejam, ou seja, manifesto, né? E ele faz aqui uma comparação entre as trevas e a luz. Todo aquele que permanece em Cristo, todo aquele que está em Cristo, ou seja,
que está na luz, né, ele pertence a Cristo, ou seja, então ele não tem nada, ou seja, a revelar-se, né, ele não tem nada a mostrar porque ele já está na luz, ou seja, já está em Cristo. Mas todo aquele que está em treva, ou seja, todo aquele, né, que vive em treva, né, ou seja, a Bíblia diz que para aqueles dias vós surpreenda como ladrão, né? Então é tempo de vir para a luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue não andarás em trevas, mas terá o que? A luz da vida. Se hoje você não tem a luz da vida, que é Cristo, ainda há tempo. É tempo de você reconhecer o Senhor Jesus. A Bíblia também diz que no livro de Isaías, capítulo 55, seus versos de número 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O momento é esse de você buscar. Talvez você não tenha vivido uma vida tão boa, tem pensado que talvez não tenha solução, né? Mas isso é uma mentira, é uma farsa. Nós só podemos encontrar a felicidade, só podemos encontrar a vida, ou seja, a felicidade que é ter Jesus. Ou seja, podemos ter vida, ter, ou seja, alegria somente através de Cristo. Podemos ter paz somente através de Cristo. O mundo não vai não tem nada a te oferecer, né? Então nós vemos aqui, né, que Paulo ele continua, né? Ele vai dizer: mas meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vós escreva. Ele está dizendo, não precisa ficar escrevendo, ou seja, os tempos e as estações. Ele fala, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ele não está se referindo ele não está afirmando que Jesus vai voltar, ou seja, o Filho do Homem, que é Jesus, vai voltar à noite. Mas ele pode voltar a qualquer momento. E eu deixo uma palavra aqui para nosso pensamento, né? Os irmãos venham refletir: aonde está a tua vida? A sua vida está bagunçada, a sua vida está totalmente de cabeça para baixo, né? Tem se encontrado algumas vezes, pensado que não tem mais jeito, né? Mas como eu disse, né, a Bíblia diz, no livro de Salmos, capítulo 37, os seus versos 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, meus irmãos, eu sei que você vai ver esse vídeo, pode ser que você vai ver esse vídeo, pode ser que você venha ver ele à noite hoje, ou amanhã de manhã, ou à tarde, mas que você venha receber essa palavra no coração de vocês. Não despreze a Cristo, né? A Bíblia diz, para finalizar, a Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, seus versos 16 e 17, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 17 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Só em Cristo você vai obter a salvação. Tá bom, meus irmãos? Reflita sobre isso. Fique na paz, fique com essa palavra e Deus te abençoe poderosamente.